Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus venha te abençoar nesta tarde. Deus venha abrir seus olhos para a palavra do Senhor. Vai ser pregado. Virar a câmera aqui. Amém, amados? Que o Espírito Santo venha te guiar nesta tarde para a verdadeira palavra do Senhor. Vocês estão entrando aí, vai dando seu like aí, para que o YouTube recomende para mais pessoas, que chegue ao alcance dos ouvidos de muitas pessoas. Amém? Estávamos pregando agora à tarde em Araçatuba, eu e o irmão Paulo comigo, um irmão abençoado, que tem ajudado nos trabalhos evangelísticos ali em Araçatuba, tem compartilhado, tem pregado para as pessoas, né? E estávamos conversando na hora do almoço ali onde nós estávamos pregando, né? Já tinha parado. E nós estávamos falando sobre esse tema, né? Sobre a maçonaria infiltrada dentro das igrejas. Sobre os templos maçônicos que têm aparência de evangélico, mas são maçons. E a palavra de Deus fala que não há nada em oculto que não venha ficar escondido, porque tudo vai vir à tona, né? E eu estava conversando agora com uma pessoa também, tomando um café, conversando sobre essas situações que têm ocorrido nesse mundo caído e pecaminoso, né? Como as pessoas estão escravas, irmão, do sistema evangélico, escrava das religiões, escrava do sistema político, que controla esse sistema religioso. Amém? Isso já tinha sido profetizado muitos anos antes de Jesus vir, por Ezequiel, irmãos. Ezequiel capítulo 8. Para você que não leu, pegar a tua Bíblia e ler para acompanhar comigo. Nós vamos estar ministrando. No 5º dia do 6º mês, do sexto ano do cativeiro, eu e os anciãos, líderes de Judá, estávamos reunidos em minha casa, quando a poderosa mão de Yahvé, o Eterno, veio sobre mim. No instante, fixei os olhos e vi um vulto, a aparência de humano. Da sua cintura para baixo, parecia ser feito de algum material incandescente. Dali para cima, sua figura era de resplendor, muito superior a metal mais brilhante. Então, este ser estendeu à minha direção uma espécie de braço, pegou pelos meus cabelos e, de súbito, o Espírito me conduziu a um espaço entre a terra e o céu. Por meio de uma série de visões de Deus, levantou-me a Jerusalém, me colocou entre a entrada da porta do norte do pátio interno, onde havia instalado um trono de uma imagem de um ídolo, que provoca ciúmes em Deus. E ali diante da minha pessoa estava a glória de Deus de Israel, exatamente como eu contemplara na visão que eu havia tido na planície do vale. Então ele falou comigo e ordenou: Filho do homem, levanta teus olhos em direção ao norte. Ergui meus olhos para o lado do norte e vi o Eterno seguiu dizendo-me: Filho do homem, vê que o povo está fazendo as grandes abominações que a nação de Israel pratica aqui, as atitudes malignas que me afastarão para longe do meu amado, do seu santo lugar. Mas isto não basta, verás ainda coisas piores que esta. Deus pegou Ezequiel, irmãos, apareceu para Ezequiel, pegou ele pelos cachos da cabeça, uma visão sobrenatural entre os céus e a terra, e levou ele na entrada do templo de Jerusalém. E mostrou para Ezequiel as abominações que Israel estava cometendo. As abominações que o povo de Israel estava cometendo contra o Senhor. E Deus mostrou para eles a idolatria, os ídolos que Israel colocou dentro do templo. No Antigo Testamento, irmãos, o templo do Senhor era instalado ali para que as pessoas orassem, buscassem a face do Senhor.
O templo era instalado ali para que as pessoas fossem ali orar, buscar o Deus verdadeiro, para que o sacerdote intercedesse para o povo, para que o povo recebesse o perdão do Senhor. E Deus levou Ezequiel, amados, para aquele lugar ali, para mostrar o que estava acontecendo dentro dos templos. E Deus tem levado pessoas hoje, irmãos, para mostrar o que está acontecendo dentro desses templos, irmãos. Dentro desses templos evangélicos. Dentro desses templos católicos, irmão. Pura idolatria, irmãos. Feitiçaria nos altares. Pastores com envolvimento na maçonaria, irmãos. Tivemos aí a fundadora, uma das líderes da Deus e Amor. Você pode procurar no YouTube. Ela falando que a maçonaria já se infiltrou dentro das igrejas, irmão. Que a maçonaria já está dentro das igrejas. Pastores e líderes maçom. E Deus levou Ezequiel, amados, para mostrar que aquele sacerdote estava fazendo. É o que Deus tem mostrado hoje, irmãos. Irmãos, quantas igrejas, irmãos, afundadas na maçonaria, irmãos. Quantos templos, irmãos, são consagrados a Bafomé, irmãos. Quantos pastores maçom. Quantos pastores, irmãos, se infiltrados em seitas, em políticas. Tudo por causa do dinheiro, irmãos. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma igreja, suposta igreja, irmão. O pastor fazendo academia, visitando a fazenda dele. O pastor se esbanjando em lutas artes marciais, irmão. A igreja tem praticamente, irmão, 7.000 membros. A igreja tem 7.000 membros, irmãos. E aquele pastor ganha muito dinheiro ali, irmãos. Eu ouvi falar que o salário dele é 20 mil reais, irmãos. Lutando jiu-jitsu, lutando luta, artes marciais, que é coisa pagã, irmãos. A igreja pintada de preto, pintada de negro, irmãos. Satanás está dentro dessas igrejas, irmãos. Satanás está se infiltrado dentro desses lugares. Tem alguém aí, irmãos? Para ver se eu não estou falando com a parede, irmãos. Dá um glória a Deus, pelo menos. E Ezequiel foi levado ali, irmãos. Foi levado ali diante do Senhor foi levado ali para ver as abominações que Israel estava fazendo. O ídolo que inflama. O ídolo que inflama ciúmes em Deus. O ídolo que inflama ciúmes em Deus, irmãos. Tudo fonte de lucro, irmãos. Igrejas inteiras, irmãos. Tudo fonte de lucro, amados. E o povo dando dinheiro, irmãos. O povo dando dinheiro para o pecado. O povo investindo para que mais templo seja erguido, irmão. No Novo Testamento, irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo, mano. Irmãos, não precisamos fazer parte de templos evangélicos. Irmãos, não precisamos ter parte de hall de membros de igreja evangélica. Jesus falou em João 8, versículo 36, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Jesus não fundou o CNPJ, Jesus não fundou uma empresa, Jesus não fundou para que você seja escravo de pastores. Não, irmãos. Jesus falou em João 4, chegará um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, irmãos. E Estevão falou que Deus não habita em templos feitos de mão de homens, irmão. Deus não habita em templos feitos de mão de homens, irmão. Onde corre o pecado solto, irmãos. Aonde corre pessoas infiltradas com política, segundo casamento, política nos altares. Pessoas estão se afundando no pecado, perdendo famílias por causa de igrejas evangélicas, irmãos. Irmãos, eu sei que eu estou falando, irmãos. Eu sei que eu estou falando, amados. Eu fiz parte desses lugares. E Ezequiel foi levado para ver ali. Ezequiel foi levado e o Senhor falou para ele no versículo 6. Filho do homem, vê as grandes abominações que esses homens estão fazendo. Nação de Israel pratica aqui atitudes malignas, que me afastarão de longe do meu amado santo lugar. Mas isso não basta, verá coisas piores. Quantos pastores, irmão,
se envolvendo com política, se envolvendo com maçonaria para ter carro bom, para ter casa boa, para ter os melhores restaurantes, para ter os melhores lugares, os melhores cadeiras na política. Quantos pastores, irmãos, que não pregam mais a verdade, se venderam para o mundo porque tem medo de perder as vidas fácil. Tem medo de perder o carro bom que a igreja dá. Tem medo de pregar a verdade porque tem medo de perder o salário bom. Tem medo de pregar a verdade, irmãos, porque estão aliançados com o diabo. E Deus falou para Ezequiel, irmão, você vai ver coisas piores. Tem um livro que eu li faz muitos anos atrás, Maçonaria por trás da fachada. Maçonaria, uma luz por trás da fachada. Esse ex-maçom falando, irmãos. Esse ex-maçom falando que ele consagrava pastores, igrejas, ele consagrava isso há 100 anos atrás, 180 anos atrás. Ele consagrou vários pastores na maçonaria que fazia sinais e maravilhas nos altares para enganar o povo. Chão xadrez. Chão xadrez, tem Assembleias de Deus, irmão, tem o chão tá xadrez. Pastores ricos, irmãos. Pastores indo viajar para a Europa, irmãos. Isso é o falso evangelho. Isso é o falso evangelho. A Bíblia fala, 2 Pedro capítulo 2, fala que farão comércio de vós com palavras fingidas. Palavras fingidas. Como eu estava falando, eles não pregam a verdade, sabe por quê? Porque eles não têm medo de perder a regalia dentro dos templos. Se você pregar a verdade, que não deve amar o dinheiro, se você deve pregar a verdade contra o homossexualismo, contra a idolatria, você perde o seu cargo importante na igreja. Você perde o seu cargo importante nessa denominação. Você entendeu, irmãos? Hoje eu vi um irmão falando para mim que um pastor foi fazer uma campanha. Eu vi, ele participou dessa reunião. Que o pastor levantou uma semana de campanha e ele tirou 6 mil reais de dentro do templo. Ele estava fazendo a campanha. E esse irmão que fazia parte desses lugares falou, irmão, eu peguei os 6 mil reais que arrecadou daquela igreja. Nas campanhas. E o pastor contava o dinheiro com o maior orgulho. E ele dobrou aquele bolo de dinheiro, 6 mil reais, irmãos. 6 mil reais, colocou no bolso e falou para ele assim, qual que é a próxima campanha? O irmão falou, irmão, eu tava para levantar e escutar ele assim, foi bom fazer um negócio com vocês. Uma campanha, irmãos, de um dia que arrecada milhões, que arrecada um dia. Uma campanha que o pastor faz, ele tira 2 mil reais. Um trabalhador trabalhando, irmão, um dia ganha 150 reais. Por isso que tá fácil ser pastor, irmão. Por isso que tá fácil distorcer a palavra. Porque você abusa da fé das pessoas. Você distorce a palavra de Deus para você tirar daquilo que não tem das pessoas. É impossível, irmão, você conhecer uma palavra de Deus e você ficar fazendo parte de campanha, irmãos. Ficar fazendo parte de rituais pagãos, irmão, dentro das igrejas. Ele falou, irmãos, eu dei 6 mil reais. E ele ele juntou o dinheiro, bateu na mesa e falou, qual que é a próxima campanha? Tirou 6 mil reais em uma semana, irmãos. Por isso que Deus falou para Ezequiel, você vai ver coisas piores. Você vai ver coisas piores. Tem irmão em Araçatuba que falou para mim que foi visitar uma igreja evangélica. Chegou na igreja evangélica, o pastor começou a fazer ritual maçom dentro da igreja. E o Espírito Santo falou para ele, foge, que a maçonaria está aqui dentro. E o formato da igreja era de triângulo, o chão xadrez. Acorda, cristão! Acorda, estamos diante de uma batalha espiritual contra as trevas. Estamos diante de uma batalha espiritual contra os demônios que estão levando milhões, usando a religião para matar o povo. Eu ando pelas cidades, irmãos. Tem vidros. Procure aí no canal. Clamai alto nas ruas, Valparaíso. O símbolo do Illuminati eu filmei dentro da igreja católica.
no vidraça da Igreja Católica, o símbolo do Illuminati, a pirâmide e o olho que tudo vê. Você acha que Deus vai respeitar essa religião? Você acha que Deus vai respeitar pastor mercenário? Que fazem culto de oba-oba, circo dentro das igrejas, tudo para entreter os bodes. A igreja evangélica está fazendo entretenimento para bode. Para bode. Por isso que Ezequiel foi mostrado para ele a idolatria, a feitiçaria dentro dos templos, o abandono do Senhor, provocando Deus a ira. E Deus falou para ele: Ezequiel, você vai ver coisas piores. E Deus está falando para você hoje: foge dessas igrejas evangélicas, foge desses pastores, busque a Deus da tua casa, porque Jesus não vai levar uma igreja contaminada, não vai levar uma prostituta. Deus vai levar uma noiva que se santificou, esperou o noivo para o grande dia. A Bíblia fala que a noiva tem que ser adornada, tem que estar pura. A noiva não pode se contaminar com o mundo, não pode lavar as vestes com esse mundo, tem que lavar as vestes no sangue do Cordeiro. E Deus mostrou para Ezequiel: Ezequiel, olha as coisas que estão fazendo, verá coisas piores. Pensou se Deus pegar a gente igual fez com Ezequiel, e levar para dentro desses templos e mostrar o que o Senhor vê? O que o Senhor vê nesses templos? Procura Lucas Terra. O menino que foi assassinado por pastores da Universal há 20 anos atrás. O menino foi para o culto, chegou lá, antes de chegar no culto não tinha ninguém. E ele chegou no culto e viu os pastores tendo relação sexual entre eles. Lucas Terra, tá aí. Aí o menino viu e os pastores pegaram o menino, mataram o menino, tacaram fogo para que não venha à tona. Isso é a igreja evangélica de hoje, irmãos. Aí, a Universal, para abafar o caso, ameaçou a família. Tá aí na internet, irmão. Lucas Terra. Lucas Terra foi assassinado dentro de um templo evangélico. Estruparam o corpo e botaram fogo. Por isso que Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, você vai ver coisas piores, coisas terríveis e abomináveis. Quando uma pastora sobe no altar e começa a pregar abominação ao Senhor, porque não existe pastora. Quando um pastor sobe no altar e fala que você tem que fazer uma campanha, soltar envelope, isso é doutrina de demônio. Estão profanando a vida das pessoas. Estão profanando o altar, que é o coração das pessoas. Estão usando o templo, que era para adorar a Deus, para ouvir a verdadeira palavra, para ouvir doutrina de demônios. Pessoas depressivas. Ontem, na rodoviária, uma mulher diácono de igreja evangélica, com depressão, espírito de suicídio. Eu falei para ela: é porque você está dentro dos templos. O dia que você sair desses lugares, Deus te liberta. Deus te liberta, porque Deus não faz parte do diabo. A Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos de mão de homens. Se nele não habita, quem está habitando é Satanás. Quem está habitando é Satanás. Quem está habitando é os demônios. Versículo 5. Assim diz o soberano eterno: eis que a desgraça é chegada, um castigo jamais imaginado está a caminho. Eis que o fim é chegado. Chegou o fim. Opa, desculpa, irmãos. Terá coisa pior. Versículo 7. Em seguida o Espírito, vento virou a folha. 7. Em seguida o Espírito me conduziu para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. E ele me orientou. O Espírito Santo conduziu ele e ele desceu. Ele estava nos ares, vendo as abominações. O Espírito Santo desceu ele. E viu um buraco no muro. E ele me orientou: pois, filho do homem, cave nesta parede. Prontamente cavei o muro e vi a abertura por uma porta. E disse-me ainda: entra, observa com teus olhos as ações repugnantes, iníquas que essa gente vem praticando aqui. Então entrei e olhei e vi toda forma de criaturas rastejantes, animais considerados impuros, e todas imagens de ídolos,
que os israelitas estavam cultuando. Muitos desses ídolos estavam pintados em figuras de paredes por todo lado. 70 líderes de ancião de Israel, incluindo os filhos de Jafã, estavam em pé diante das tais pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário forte, cheiro de incenso, cheiro suave, subia com a nuvem aromática. Então ele me questionou: filho do homem, viste o que os líderes anciãos da nação de Israel estão fazendo em oculto, nas trevas? Vê cada um que está escondido com a sua câmara, santuário pessoal, adorando imagem esculpida com o seu ídolo particular. Eles ainda comentam: ora, o Senhor não nos vê, o Senhor nos abandonou a nossa nação há muito tempo. E ele acrescentou: eis que verá esta gente cometendo erros ainda nojentos que este. Deus falou para Ezequiel: cave na parede. Você vai ver coisas piores. E ele viu os anciãos lá dentro, prostituindo, imagens de pornográfica para cima e para baixo, ídolos por todo lado, bandeira de Israel hoje que você vê nas igrejas, símbolos do pentagrama nos altares, pastores expulsando demônios com a força de Satanás, indo no terreiro de macumba para conseguir poder, para poder conseguir fazer sinais e maravilhas. Em Araçatuba, o irmão falou, tem igrejas aqui que consagra, chama macumbeiro na madrugada, para consagrar as pessoas e cauterizar a mente das pessoas, para que as pessoas não abram os olhos. Quanto tempo você vai esperar? Quanto tempo você vai esperar para que você saia desses lugares? Na onde o segundo casamento corre à solta, cheio de divorciado e casado novamente, cheio de pastoras nos altares, políticos, tudo lá dentro, pastores com ganância, campanhas, envelopes e mais envelope. O que você está fazendo lá dentro? Você que se diz servo do Senhor, se você continua lá dentro, você é servo do diabo. Você é servo do diabo. Você é servo de Satanás. A Bíblia fala em João 8, eu preguei sobre isso. Se fosse filhos de Abraão, vocês obedeceriam o que Abraão fez, porque Abraão creu em mim, Jesus falou. Mas vocês são filhos do diabo e estão querendo me matar. As igrejas estão matando Jesus todos os dias com suas práticas antibíblicas, com suas práticas satanistas, com suas práticas pagãs. E ainda questiona. Deus entende que eu estou fazendo isso? Não, Deus não está vendo. E Deus falou para Ezequiel: estão tudo bagunçado aqui, Ezequiel. Em vez de adorar a Deus e adorar eu, que eu sou o Senhor que criou os céus e a terra, sabe o que eles estão fazendo? Fazendo cultos a demônios, imagem de escultura para todo lado. Bandeira de Israel, irmãos, é aquela estrela. Nunca existiu esse negócio de estrela de Davi, irmãos. Estrela de Davi não existe, isso aí foi invenção do homem, invenção de Satanás. Invenção de Satanás, irmão, para enganar as pessoas. Matos 7,43, essa estrela é o Deus Reifã, Deus Moloque, que os falsos judeus fizeram para idolatria. Estrela de Israel não existe, estrela de Davi, irmão. Isso aí é mentira, na Bíblia não fala de estrela de Davi, e o povo carregando essa bandeira de Israel para cima e para baixo. Tem irmãos que estão lá no Israel, irmão, fala que lá é idolatria, feitiçaria para todo lado, deuses vendidos para todo lado. Isso aí é idolatria. E Deus falou para Ezequiel: tá vendo o que eles estão fazendo? Tá vendo o que eles estão fazendo aqui dentro? Por isso que depois que Jesus morreu e ressuscitou, e Deus mandou destruir templo, porque templo é lugar de povo fazer coisa errada. Por isso que nós temos que viver como o templo do Espírito Santo. Por isso que Jesus abomina o templo. Ele falou em Mateus 24, não ficará pedra sobre pedra. 70 anos depois, o rei Tito foi lá, o imperador Tito foi lá, general Tito, e destruiu o templo. Porque estava desse jeito, a idolatria, feitiçaria, culto a demônios, os anciãos, fariseus, tudo fazendo coisa errada. E se repete hoje. Para que você está dando o seu dinheiro para construir templo? O que você vai ganhar com isso?
Para que você está dando dinheiro para construir impérios gigantes de templos, sendo que Jesus não habita lá? Para que você está dando seu dinheiro suado para esses pastores ficar levantando pirâmides, comprando ar-condicionado, cadeira, enquanto o verdadeiro templo do Espírito Santo são pessoas passando fome, passando necessidade, casamentos destruídos, porque falta dinheiro e as pessoas tiram de onde não tem para fazer um voto ao diabo, porque Deus não pediu voto. Deus pediu obediência. Melhor obedecer do que sacrificar. Palavra. E Deus falou para ele: verá coisas piores, verá coisas abomináveis. Não existe na palavra de Deus que você tem que fazer rol de membro de igreja evangélica. Não existe isso, irmãos. Apocalipse, quando fala das 7 igrejas na Ásia, as igrejas distorcem essa palavra, falando que ali é placas de igreja. Não, a igreja que está na cidade de Sardes, a igreja que está na cidade de Filadélfia, a igreja que está na cidade de Esmirna, a igreja que está na cidade de ali, é as pessoas que estavam habitando na cidade, não nos templos. Quando Deus falar para nós, a igreja que está em São Paulo, são pessoas em vários lugares espalhados, reunindo como igreja, não templo evangélico. A igreja que está em Araçatuba, são os irmãos que estão caminhando ali. A igreja que está em Birigui, Guararapes, não está nos templos evangélicos. Não está no CNPJ. Aí ele estaca terror, não toque no ungido do Senhor, porque você vai ser mentira. Mentira. Coríntios fala, importa que haja heresia, para que os sinceros se levantem. Importa que haja heresia, para que cadê os sinceros? Cadê o sincero para levantar e pregar a verdade na sua cidade? Cadê o sincero para se levantar, abrir os olhos das pessoas, libertar da escravidão do pecado? Cadê? Cadê? Jesus está às portas, irmão. O mundo está caindo ao pedaço, irmão. E você está fazendo o que dentro dos templos? Deus precisa de você na seara. Deus precisa de você nas ruas. A igreja caminha no poder do Espírito Santo, não fica sentado com o traseiro no banco, esperando a vida passar, sustentando a família do pastor, sustentando a liderança folgada que não faz nada. E Deus falou para Ezequiel, olha o que eles estão fazendo, verá coisas piores. Coisas piores, irmãos. Quero ver o que esses pastores vão fazer no inferno com esse dinheiro que eles estão guardando, que esses templos que vai ser destruído. Quero ver o que esses pastores vão fazer no inferno com o dinheiro que eles pegam do povo para ostentar. A moeda da viúva pobre vai ser cobrada naquele grande dia. Naquele grande dia, a moeda da viúva pobre vai ser cobrada desses pastores. Você que conhece o pastor, compartilhe para ele esse vídeo, para que ele escute. O dinheiro do dízimo que você rouba, o dinheiro que você usa para ostentar, Deus vai cobrar naquele grande dia. Deus vai cobrar. Jesus falou que nada que vai ficar em oculto vai ficar ali escondido. Não, Deus vai trazer à tona. Tudo. Todas as almas que esses homens levaram para o inferno, pregando mentira, esses padres, esses papas, esses gurus, feiticeiro, macumbeiro, vão estar diante de Deus para responder porque as almas estão no inferno por causa deles. Ezequiel 33 fala que Deus vai querer do sangue de todos aqueles que teve a oportunidade de pregar e não quis, pregou mentira. Hein, pastora? O que você vai fazer quando Deus falou para você que não existe pastora e você desobedeceu a palavra e foi seguir seus próprios caminhos? Jeremias falou que o coração do ser humano é enganoso. Há caminhos, Provérbios falou que parece direito, mas leva à morte. Hein, divorciado, você que casou de novo, acreditando no seu coração. Hein, pastor, você que faz uma campanha, você que está com envolvimento da maçonaria, você que está aqui também nessa cidade, que assiste o canal e fica militando contra a palavra de Deus, fica mentindo pro povo não assistir o canal e não abrir os olhos.
não abriu os olhos. Irmão, o diabo odeia esse canal, irmãos. O diabo já tentou derrubar, já bloqueou 2 vezes. Por quê? Porque aqui prega a verdade, irmão. Aqui não prega mentira. Tanto eu quanto o irmão Edson, o irmão Antônio e o irmão Paulo. Pregamos a verdade das Escrituras. Não ganhamos R$1 do YouTube. Meu canal não é monetizado. Meu não, do Senhor. Tudo para honra e glória de Deus. Isso aqui é um meio de alcançar almas. Alcançar almas para que as pessoas abram os seus olhos. Quanto tempo você passa lendo a Bíblia para você não ser enganado? Quanto tempo você lê Bíblia? Pastores fazendo campanha. Campanha em cima de campanha. Aqui está tendo semana de campanha. Campanha, envelope, mais envelope. Para que esse tanto de dinheiro, sendo que no caixão não tem dinheiro? Para que ficar levando dinheiro para sede? E os homens, tendo os tempos, passando fome. Tem irmão que não tem nem uma conta de energia para pagar. Tem irmãos que estão passando necessidade. Pega o seu dízimo, irmão. O valor que você ia dar. Paga uma água de alguém. Compre um alimento para alguém que está precisando. Eu garanto para você que Deus vai mostrar alguém que está precisando. E às vezes é gente dentro dos templos que ficam calados com vergonha. Uma vez eu escutei de um pastor, de um mercenário. Uma vez eu escutei, antes de Deus abrir meus olhos. Sabe por que você está desempregado? Sabe por que você não tem prosperidade? Porque você não é dizimista. Falei, pastor, como você é dizimista, não tem dinheiro? Não estou desempregado. Como? E era enganado, irmão. Enganado com campanhas, enganado com votos, enganado com tudo aquilo tipo que não prestava, irmão. E eu trabalhava ali 24 horas, irmão, dentro das igrejas. O irmão Edson também estava contando ontem comigo, falando que ele era o escravo ali, domingo a domingo ali, trabalhando, achando que era obra de Deus e não, trabalhando por uma empresa. Trabalhando para uma empresa evangélica. Uma empresa que o fonte deles é lucro. Então ele me levou para a entrada da porta da casa do Senhor. O templo, lá observei as mulheres assentadas. Chorando, clamando pelo Deus Tamuz. Versículo 14. Então me levou à entrada da porta do templo. Lá observei as mulheres assentadas, chorando, clamando ao Deus Tamuz. Quem que é o Deus Tamuz, irmão? É o Papai Noel de novo. Papai Noel de hoje. É o Papai Noel que dá dinheiro. É o diabo transfigurado em Papai Noel. É o diabo que está por trás dessas igrejas, prometendo riqueza, prometendo poder, prometendo vida fácil. Entendeu? É o Deus Papai Noel, o Deus Tamuz, chorando. Você vai para esses tempos chorando, com um envelope na mão, para dar dinheiro para os homens. Achando que aquilo que você está fazendo é para Deus, mas não é. É para o diabo. É para o diabo. Deus falou isso, irmãos. Vocês estão chorando, clamando ao Deus Tamuz. Vocês estão chorando, clamando a Mamon. Mamon. Quem controla essas igrejas é Mamon. Mamon está pregando nos altares. Por isso que João falou, o mundo vos ouve, porque são do mundo. Qual a última vez você viu uma pregação sobre o inferno? Qual a última vez você viu uma pregação sobre a volta de Jesus? Contra o homossexualismo? Contra a política? Você não se vê mais, irmãos. É só a doutrina de demônios. Só a doutrina de Satanás, irmãos. Por isso que eu falo para vocês, vocês são templo do Espírito Santo. Vocês têm que ser a morada de Deus. E templo são vocês. Não precisam ir para a igreja. Para empresas. Empresas, pastores e empresários. Que ganham mais que empresários que trabalham por aí. O empresário trabalha, irmãos, para ganhar o dinheiro. E esse pastor não trabalha. Não trabalha. O empresário, ele ganha dinheiro, mas ele trabalha. O irmão estava falando para mim, meu patrão, irmão, é empresário, rico. Mas ele entra às 8 da manhã e sai às 8 da noite. E os pastores? Pregam uma vez na semana e ganha salário de 10 mil reais. Acorda. É o Deus Tamuz que está pregando nos altares.
É o Deus desse século, Satanás. Satanás está enganando as pessoas. A serpente está enganando as pessoas. A serpente está trazendo destruição para os lares. A serpente está trazendo destruição para muitos lares. Porque o povo está chorando a um Deus que não existe. Um Deus falso. Um diabo está por trás desse falso Deus. Não é o verdadeiro Deus que eles são adorados lá dentro. Uma igreja que é pão e circo. Um pastor que pinta a igreja de negro, irmãos. É porque a igreja dele é trevas. Um pastor que pinta a igreja e coloca as luzes piscando, é porque o mundo já entrou lá dentro, irmãos. É treva, irmãos. E você está lá fazendo o quê? Quando tem uma pastora, está fazendo o quê lá? Aqui só vai ouvir, irmão. Aqui quem está aqui é quem quer ouvir a verdade, irmão. Quem não quiser, vai pro canal do Edir Macedo. Vai pro canal do Valdomiro. Vai pro canal do Papa Francisco. Lá tá da hora dele, deve estar fazendo vomitando caroço lá. Vai lá. Aqui é para quem quer ser liberto. Ezequiel 8. Abre tua Bíblia aí. Ezequiel 8. Leia que Deus está falando. E ele indignou-me. Viste isso, filho do homem? Pois verá ainda as abominações maiores que esta. Idolatria. Primeira foi idolatria. Segunda foi feitiçaria, imagens para todo lado. Agora é adorando Deus Tamuiz. Deus falou para Ezequiel: você vai ver coisas piores. Coisas piores. Eu, no mesmo instante, me transportou para o átrio do templo, dentro do pátio, interior da casa do Senhor. Lá estava cerca de 25 homens, na entrada do santuário do Eterno, entre o pórtico e o altar, de costas para o templo do Senhor. Tinham seus rostos virados para o oriente, estavam prostrando e adorando o Deus Sol. Estavam adorando o Deus Sol. Adora o Deus Tamuz e agora o Deus Sol. É o que a católica adora hoje, Aparecida, Rainha dos Céus. Adora e coloca aquele mastro falando que é o Cristo, que ele é o Deus Sol. Aparecida, irmão, aquela imagem da Aparecida é um demônio ali, irmãos. Ali colocaram um manto, mas é um deus egípcio, é Íris. É Íris. É Íris ali, irmãos, é Íris. Mas o povo mentiu, o diabo transfigurou em anjo de luz para mostrar, não, ali é Maria. Começa a observar os templos católicos da sua cidade. Pega um dia e entra lá dentro para você ver o que está por trás ali das imagens. Os desenhos, as pinturas. Adorando o Deus Sol, 25 homens, 25 pastores e padres adorando o Deus Sol ali. Adorando os cultos egípcios ali. Entendeu? Tem pastores, irmãos. Eu fiquei sabendo essa semana. Estão pastores reformados, de igrejas reformadas, fazendo funeral de pessoas que suicidou e no funeral ele fala que está no céu. 25 homens do Oriente ao altar. A maçonaria adora o Deus Sol, o Gadu. Para você entrar na maçonaria, você tem que vendar os olhos, colocar a calça pela metade e falar assim: eu estou saindo das trevas e indo para a luz, para você entrar na luz da maçonaria. E no começo ele começa a falar ali de Jesus, começam a falar para você ali de Bíblia, de Salomão, só que depende dos graus, você já está lá dentro. É o que está acontecendo hoje. Pastores estão lá dentro, irmãos, e as pessoas não percebem. Por quê? Estão querendo carro zero, estão querendo viver luxo. Por isso que eles não pregam mais a verdade. Por isso que eles não pregam mais a verdade, porque senão tiram o luxo deles. Tiram o luxo deles. 25 homens de Israel que comandavam a adoração a Deus, prostrando ao Deus Sol. Natal está aí. Muitos cristãos comemorando o Natal, ao Deus Tamuz, ao Deus Sol. Entendeu? Esse é o Deus Sol que o povo adora hoje. É o ídolo. E ele me questionou ainda mais uma vez. Viste tudo isso, filho do homem? Porventura práticas malignas e repugnantes que essa gente comete aqui são os erros menores, triviais para a nação de Judá?
Ora, depois de ter enchido a terra de brutalidade, torna a inflamar-me de cólera. Olha lá o que fazem. Estão levando um ramo de raiz como gesto cerimonial na culta da natureza. Eles pegavam ramos e começavam a cultuar a natureza. Ó, irmãos, o povo de Israel, irmão. O povo de Israel que saiu do Egito, viu os sinais e maravilha, adorando o Tamuz, adorando o Deus Sol e agora culta a natureza, culta aos ídolos dos bosques. Eles iam lá para adorar, fazer invocações demoníacas. Tá vendo o que eles estão fazendo? Tá vendo o que eles estão enchendo? Cidades inteiras, irmãos. A entrada da cidade tem um brasão da maçonaria, tem uma Aparecida, tem um Cristo morto. Aí os pastores falam, a cidade é do Senhor Jesus. Não é, não. A cidade é de Satanás. Esse mundo está morto em Satanás. A cidade é do diabo. Nunca foi de Jesus. O que é de Jesus é a igreja. A igreja que está em Laodiceia. A Rainha Elizabeth aí, a irmã colocou aí. Rainha Elizabeth fazendo funeral e um bode na frente. Senhores do mundo lá, irmão. Presidentes, pessoas, a maiores autoridades mundial estavam lá. Quem estava lá? Malafaia. Por esse motivo, eu os trarei com toda a minha indignação. O meu olho não poupará a indignação, nem olhará com compaixão ou piedade para nenhum deles. Ainda que berre, os meus ouvidos não ouvirei. Irmão, essa conta vai chegar. Essa conta desses homens perversos vai chegar. Desses pastores evangélicos vai chegar. E por isso que eu falo para vocês, irmão, Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Sai dela para que você não caia nessas transgressões, seja lançado também as pragas desse livro. Sai dela, povo meu. Deus não vai ter piedade, irmãos, para quem conhece a palavra. Jesus falou, Romanos fala, né? Usando o apóstolo Paulo, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Você acha que Deus vai ter misericórdia dos pastores que estão levando as almas para o inferno? Para os padres? Você acha que Deus vai ter misericórdia para esses homens? Você acha que vai ter mamãozinho com açúcar? Hein, pastor, você que sobe no altar pregando mentira e desviando as almas para o inferno? Não é hora de você rever os seus conceitos, voltar para a palavra, sair do meio desses homens que estão corrompidos com a política, com o dinheiro? Não está na hora de você olhar para as escrituras, se arrepender dos seus pecados, começar a pregar a verdade? Doa quem doer. Não importa o que acontecer. Mesmo que você beba água e coma farinha, mas você vai ter a vida eterna. Mesmo que você passe fome, mas você vai ter a vida eterna. Será que está na hora dos verdadeiros cristãos se levantar? Vai esperar o quê? Jesus rasgar o céu? Depois que morrer, começar a pregar? Não, é agora. É agora. Quantos pregadores de rua estão caídos? O diabo laçou. Estão achando que são salvos, mas não são. Sabem a verdade. Conhecem a verdade. Mas preferem continuar nos seus pecados. Não sou perfeito, irmãos. Nem o irmão Edson é perfeito. Mas Deus tem misericórdia da nossa vida. Porque nós olhamos aqueles que estão caídos e falamos, vamos vigiar para nós não cair também. E aquele povo de Israel, irmão, estava caído. Aquele povo de Israel estava caído nas idolatrias, feitiçarias, idolatria ao dinheiro. Hein? Tem pregadores de rua que me xingou, irmãos. Me xingou. Porque não gosta que fala do segundo casamento. Tem pregador que me agrediu verbalmente. Você fala muito duro, você e os irmãos aí. Porque aqui, irmãos, nós falamos aqui entre a gente, irmãos, se for para pregar mentira, é melhor ficar em casa. É melhor voltar a pegar as carroças de boi e voltar a trabalhar para o mundo. Mas quando queimamos a carroça, igual Eliseu fez, queimou as carroças, sacrificou os bois, não tem como voltar atrás. Então é assim, irmãos, quando você começa a pregar a verdade,
Não podemos voltar atrás. Se um dia eu começar a pregar mentira, irmãos, você vem e me chame, pode me chamar, irmão. Tá errado você tá pregando, irmão. Você lembra aquela vez que você pregava contra isso, por que você tá seguindo esse caminho? Pode repreender, irmão. Pode repreender. Eu falo pro irmão esse, irmão, o dia que você ouvir eu pregando mentira, eu fazendo qualquer coisa, pode vir me chamar, pode puxar a orelha, pode dar um tapa na minha cara para me acordar e voltar para o primeiro amor. Por isso que a Bíblia fala, irmãos. A Bíblia fala: conhecereis a verdade liberta. A verdade da palavra de Deus. A verdade do Jesus que vai voltar em breve, irmãos. Por isso que eu falo para vocês: foge, irmão. Foge desse templo evangélico. Foge dessas ciladas, irmão. Foge dessas campanhas. Foge dessas doutrinas de demônios. Foge dessa idolatria ao Deus Sol, ao Deus Natureza, ao Deus Tamuz, a Mamon. Foge, irmão, porque o diabo está no altar, irmão. Enganando você, enganando a tua família, tirando o teu dinheiro, tirando a sua esperança. João 10 fala, versículo 10, o ladrão só vem momento para matar, roubar e destruir. O ladrão é Satanás, junto com os lobos devoradores. Sabe qual é o ídolo da igreja hoje, irmãos? Bolsonaro. Bolsonaro é o ídolo da igreja evangélica de hoje. Esse é o ídolo da igreja evangélica de hoje. Bolsonaro. Jesus está de lá de fora. Ezequiel, irmãos, ele não entrou no templo, ele ficou do lado de fora com a visão. Só cavou um buraco na parede para ver as coisas piores. Deus está de fora batendo na porta. Eis estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei, cearei, ele comigo. Jesus está do lado de fora desses templos evangélicos. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não mente, irmãos. Jeremias 23 vai falar que Deus tem uma coisa contra esses pastores. Ezequiel 34, sabe quem falou? Pregue contra os pastores. Ezequiel 34. Pregue contra os pastores, porque eles arrancam a lã das ovelhas, arranca a coalhada, arranca tudo. Onde foi que Jesus falou para você não pregar contra os falsos pastores? Onde está nas escrituras, pastor? Que você fica falando para mim parar de falar dos pastores? Direto, os pastores ficam mandando recado pelas outras pessoas, falando, tem que falar de Jesus. Ele fica falando mal do sistema religioso. Ele fica falando mal dos pastores, das igrejas. Está falando mal porque está dando brecha. Se está doendo, é porque você está devendo. Porque quem não está devendo não se importa. Se uma pessoa chegar em mim e falar para mim, você está roubando e eu não ligar, é porque eu não estou roubando. Agora quando você liga, você fica bravo, quer processar, quer fazer isso, quer porque você está devendo. Abre o olho. Volte para as escrituras, agradeça que tem pessoas pregando nas praças, mandando o povo voltar para a Bíblia, porque a alma sua vai passar a eternidade. Pastor é ovelha também. Não é superpoder não, super apóstolos não, intocáveis. Aqueles 25 anciãos estavam lá dentro, fazendo adoração aos demônios. Ezequiel viu 25 anciãos lá dentro. E lá dentro, a maçonaria está lá dentro, o Bafomé está lá dentro, fazendo e acontecendo. Não, irmão, não pregue desse jeito, não. Não, irmão, o Bafomé está lá dentro, dando risada da cara dos homens, dando risada dos pastores, dando risada dos membros. E as pessoas, não, irmão, você não pode pregar a verdade, você tem que falar de amor, amor está levando milhões para o inferno, porque o verdadeiro amor afasta o pecado, afasta o medo. 25 homens, irmão, Ezequiel 8 fala, adorando Tamuz, as mulheres chorando nas suas campanhas, lá dentro do templo. E os homens adorando o Deus Mamon, o Deus do envelope, o Deus do dízimo. É uma pirâmide, irmão, só os pastores ganham dinheiro. Irmãos, só o pastor ganha dinheiro, já percebeu? O dízimo vai para ele. A oferta vai para ele. E as pessoas com fome, necessidade, sem energia para pagar. E o povo fazendo voto. Pirâmide, irmão, trabalhando para o faraó.
10%, irmãos. Se você no banco, nem o banco cobra isso. Mas você vai no banco, você tira um dinheiro, você pedir do empréstimo. Nem 10%. Aí você dá 10%, nem isso você recebe. Você está sustentando uma máfia evangélica. Você está sustentando os cães gulosos. Isaías 56. Cães gulosos sonham o dia inteiro, dormem e fica festejando com bebida forte. São cães gulosos. Não se fartam. Nunca se farta, irmão. Acaba uma campanha e começa outra. Acaba uma campanha, um voto, começa outro. Aí começa outro voto, inventa o voto de Naamã. Aí depois vem o voto da viúva pobre. Aí vem o voto disso, o voto daquilo. São comércio, irmão. Comércio. Tem um pastor que falava, e fala ainda, eu sou dizimista há 34 anos. Nunca falei, lógico, dizimista com o dinheiro dos outros. É fácil, o dinheiro vem, eu pego e volta pra mim. Só um bobo, um retardado, fala logo assim, que não enxerga isso. Mas tá cheio de crente bobo. Tá cheio de crente bobo, que não lê Deuteronômio 14, fala que o dinheiro não era dinheiro dízimo, era alimento para o sustento da casa de Levi. Mas os 25 anciãos, incorporados, cheios de demônios, fazendo estrago em Israel. Fazendo um estrago em Israel. Coloca 2 Pedro, irmãos, aí na tela, quem tiver aí, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. O que Pedro vai falar? É o versículo que eles mais odeiam quando nós pregamos aqui. Entendeu? Você tem que fazer um curso de batismo, é heresia também, irmão, mentira, doutrina de demônio. Você tem que ser membro de um corpo. Que corpo? Corpo, sistema religioso? 2 Pedro, irmão, coloca aí quem puder, versículo 1, 2 e 3. Fala que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, falsos cristos, farão comércio de vós, sorde na ganância. Sorde a ganância. Atos. Capítulo 20, irmãos. Versículo 29. Eu sei. Pode pôr, irmão, pode pôr. Põe esses 3 versículos, depois você põe para mim Atos. Capítulo 20, versículo 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes se infiltrarão entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais dentre vós mesmo, surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar discípulos para si. O apóstolo Paulo estava falando depois da partida dele. Os lobos veem um homem de Deus que prega a verdade, eles ficam irados. Mas quando o homem de Deus parte para outro canto, aí eles vêm. Eles vêm para tentar roubar as pessoas. Os lobos penetrarão no meio de vós e não poupariam o rebanho. São lobos vorazes. Isaías 56, como eu falei, são cães insaciáveis. São insaciáveis por causa do dinheiro. Insaciáveis. Será que conseguimos, irmão, compartilhar, pelo menos com 2 pessoas? Compartilhe, irmão, para que as pessoas sejam libertas, irmãos. Como eu falei, ninguém ganha R$1 aqui, irmãos. É só a verdade, você vai compartilhar a verdade com as pessoas. Às vezes você não tem condições de sair para a rua, mas compartilhando, você abre os olhos das pessoas. Quando você dá seu like, irmão, você consegue impulsionar para o YouTube e mandar para as pessoas. Tem pessoas, irmãos, que com o like que você deu, o YouTube impulsionou e levou para pessoas que estavam lá, que precisavam ouvir uma mensagem dessa. Precisava ouvir uma pregação dessa. Paulo falou no meio do povo, quando eu partir, quando eu sair, quando eu for levado pelo Senhor, quando eu morrer, se levantaria lobos ferozes. Falsos pastores, falsos padres,
falsos papas, que não pouparia vocês, vão arrancar a lã de vocês, vão tirar o dinheiro de vocês, vão tirar a esperança para destruir a alma de vocês. Por isso que eu falo, irmão, de novo, foge do sistema evangélico, foge do sistema católico, começa a meditar nas escrituras para que você tenha vida eterna, salve sua família do engano. Salve. Lobos vorazes, lobos devoradores. Eu preguei Mateus 7 agora no calçadão. O diabo manifestou numa mulher, manifestou no outro, porque a pessoa não quer ouvir o evangelho de porta estreita. O evangelho de hoje é o cristianismo diabólico. Tem um livro chamado disso, Cristianismo Diabólico, sem cruz, sem santidade, sem Cristo. Não prega sobre a porta estreita, não prega sobre o apertado é o caminho, difícil para entrar, mas prega um falso evangelho oba-oba. As pessoas estão adorando o Deus Sol, o Deus Tamuz, estão adorando a natureza, estão adorando os homens. Fala mal de um pastor para um evangélico, você vê, ele voa na tua garganta. Agora você fala mal de Jesus, ele fica quieto. Torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Torcerão a verdade da palavra de Deus, as Escrituras, que é fonte de vida eterna. As Escrituras, que é fonte de vida eterna para a nossa vida. Entendeu? Fonte de vida eterna. Foge, irmão, de igrejas que estão se aliançadas com a maçonaria e com a política. Observe os templos como que estão, chão xadrez, formato de obelisco. As igrejas católicas são todas formadas de obelisco, triângulo de pirâmide. Olha, começa a observar a vida do pastor. Começa a observar o luxo que ele anda, carro zero, filhos na faculdade, ganhando salário absurdo dentro da igreja, e as pessoas não percebem isso. Está vindo uma teologia, uma desgraça da igreja, uma teologia coach, uma teologia de empresário, que você tem que ser... Isso é uma desgraça que está destruindo a mente das pessoas. Não é difícil, irmãos. Eu sei que está difícil, irmão, você encontrar lugar. Se você não achou, irmão, vai para a tua casa, irmão, reúne tua família, reúne com os irmãos da tua casa, reúne com aqueles que estão sedentos, começa a exortar, começa a pregar, vai para as ruas. Porque Deus está precisando de pessoas da seara. Como eu falei, Jesus falou, ide pelo mundo inteiro. Não foi para ficar sentado com o traseiro no banco. Ele falou, ide pelo mundo inteiro. Pregai o evangelho a toda criatura. Cheio de criatura morrendo, irmãos. Pessoas sendo mortas pelo diabo todos os dias. E você sentado dentro do templo. Sustentando um cão guloso. Sustentando um mercenário que não está nem aí para as ovelhas. Homens amantes de si mesmo. A Bíblia vai falar. São amantes de si mesmo. Amam o próprio ventre. Pô, de Filipenses 3. O Deus deles é o ventre. É a perdição. Amados, Jesus veio para que nós possamos ter vida eterna. Não adianta, irmãos, você ter dinheiro hoje, os melhores carros, tá na maçonaria, tá na política, tem os melhores carros, mulheres, tem uma loira, tem a morena, tem a todo tipo que você quer, mas e a eternidade? E a eternidade, irmãos? Tem pessoas agora que daria tudo para voltar para a terra e ouvir uma pregação dessa. Tem pessoas que morreram hoje, daria tudo para ouvir uma mensagem dessa e não pode mais. Porque Hebreus 9:27 vai falar depois da morte, sexo e juízo. Depois da morte não adianta dinheiro, não adianta ser grau 33 da maçonaria, depois da morte não adianta querer pregar a verdade. Eu sei que tem um livro muito antigo, Divina Revelação do Inferno. Tem umas coisas que eu não concordo, mas tem uma coisa ali que eu achei interessante. E ela caminhando pelaquela situação ali, ela viu um pastor no inferno. E ele com a Bíblia imaginária na mão, pregando a verdade lá dentro.
Aí Jesus falou aquela experiência daquela mulher, antigo, divina revelação do inferno, procura aí. E Jesus falou para, tá vendo esse homem? Várias vezes eu enviei profetas para ele, enviei missionários para ele voltar para o Senhor, parar de ficar enganando o povo, pregar a verdade, e ele não ouviu. Chegou um momento que ele morreu, e aqui ele está pregando, em sofrimento, dores, o bicho comendo ele, o fogo não apagando e ele pregando com a Bíblia imaginária. E falava, Senhor, me dê a oportunidade de pregar a verdade, me dê a oportunidade de voltar atrás. E Jesus falou, acabou. Foi o que Deus falou usando Abraão lá, em Lucas 16, não tem mais, não tem como mais voltar. Não tem como mais voltar para a terra e querer vir pregar a verdade de novo. Você que está no segundo casamento, você que está casado com uma mulher que não é sua, com um marido que não é seu, abandona aí, salve a tua alma. Casamento é para solteiro e viúvo, não é para divorciado. Ah, mas ele não interessa, fique sozinho. Melhor entrar no céu com uma perna do que entrar as duas no inferno. É melhor entrar com um olho só no céu do que com as duas olhos no inferno. Melhor ter a mão direita quebrada, arrancada, do que e entrar no céu do que ter as duas mãos passar a eternidade. A eternidade. Quantas pessoas vão para as igrejas com amante? Chega lá o pastor e fala, vamos regularizar essa situação, regularizar o adultério. Vem de falar para se converter, vem de falar para buscar o Senhor, voltar para o primeiro cônjuge. Por isso que Jesus falou como nos dias de Noé. As pessoas casavam, davam-se em casamento e não perceberam a volta de Jesus. Não perceberam que Noé entrou na arca. Foram todos destruídos. Amém, amados? Abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Jesus falou, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem feito, para quem será? Para quem será? Esteja orando pela gente, irmãos. Levante o clamor pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, para que Deus venha abrir mais os olhos das pessoas, que Deus venha dar força para a gente pregar mais o evangelho. Levante-se na sua cidade e pregue a palavra. Não tenha medo de homens, irmãos. Não tenha medo. Eu lembro uma vez a experiência, irmãos, que eu estava com medo de pregar na rua. As ameaças. Eu tive um sonho à noite. Deus me deu um sonho, irmãos, muito real, irmãos. Eu estava numa praça, não tinha ninguém nessa cidade, só eu. E eu estava com essa Bíblia desse jeito, debaixo do braço. E de repente o céu começava a voar raio para todo lado, cair fogo para todo lado. O irmão Edson lembra desse testemunho. Cair raio, sacudir. E uma voz saiu de mim, saiu do céu e falava assim, quem é tu, filho, homem mortal, para ter medo de homens que não passa de pó? Deus usou um passagem de Isaías. E eu na mesma hora acordei, aquele feio ali. Deus falou para mim, quem é você para ter medo, irmão? Deus falou, quem é você, homem mortal, para ter medo de homem que não passa de pó? Entendeu? Para que ter medo de homens que são mortais? Amanhã Deus mata. Tem pessoas que me ameaçou, foi morto. Ameaçou os irmãos. Ou converteu, Deus matou. Tem medo de maçom? Tem medo de pastor? Temos que temer a Deus, que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Eu não vou falar para minha família, que a minha família... Irmãos, pregue a verdade. Não importa o que vai fazer com você, pregue a verdade. Pregue as escrituras. Como eu falei, o dia que você vê eu pregando mentira, pode me chamar e me corrigir. Ó, irmão, você está errado. Então busque a Deus, irmãos. Busque a Deus, que Jesus está voltando. A bomba está estourando no mundo inteiro aí, ó. A bomba está estourando. Vai para tua casa. Fecha a porta do teu quarto. Começa a ler Bíblia. Começa a orar. Começa a buscar Deus. Para que você tenha vida eterna. Vida e vida com abundância. De paz de espírito. Sabendo que qualquer hora podemos ir embora dessa terra. E o rico, onde ele vai guardar a riqueza dele? Jeremias vai falar que a riqueza é espalhada pela rua. Não vai valer nada.
quando a marca da besta ser instalada, quando o sistema religioso for marcado com a marca da besta, ninguém compra, ninguém vende, quero ver o que o pastor empresário vai fazer com o dinheiro dele. Ou ele se dobra a mamon, ou ele tem que vender tudo e dar aos pobres, para não receber a marca da besta. Por isso que não temos que ser apegados, irmão, a esse mundo. Podemos nos apegar a ele. Não podemos. Contar o testemunho que aconteceu hoje, eu estava no calçadão pregando, e eu fui sem almoço pregar. Falei, vou sem almoço mesmo, vou pregar aqui, senão vai ficar muito tarde. E eu preguei no coreto, fui pro calçadão, deu praticamente umas 3 horas de pregação. E eu tava com fome, irmãos. Eu falei, Senhor, estou morrendo de fome, pregando. Estou morrendo de fome. E aí Deus falou, eu vou mandar provisão para você. Termine a pregação, depois eu vou dar a previsão. Eu estava pregando, chegou uma moça, uma senhora, abriu a bolsa, falou, Deus me mandou trazer 20 reais para você comer um lanche, você e o irmão, porque vocês estão com fome, não conheço você. E pagou o nosso lanche. Para que eu vou querer ostentar, sendo que Deus sustenta os animais, não vai deixar de sustentar a gente? Que a Bíblia fala que nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Entendeu? Nunca vi. Então, irmão, desperta, irmão. Foge desses lugares. Porque o Deus Sol, o Deus Tammuz e o Deus da natureza não vai dar o pão de cada dia para você, não. Vai te escravizar. Como tem escravizado muitos. Muitos desse sistema evangélico, demoníaco. Muitos. Muitos estão sendo escravizados. Quem tem ouvidos para ouvir. Quem tem ouvido, ouça. O Espírito diz à igreja. Você faz parte desse canal. Se você morrer hoje e falar que não ouviu, Deus vai chamar você de mentiroso. Você que está na rebeldia, Deus vai chamar você de mentiroso, porque Deus falou, você ouviu várias lives, várias pregações. E maior juízo virá para aqueles. O juízo começa pela casa dele. Deus te abençoe. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus.